Começando agora, nós temos o segundo reinado. Primeira coisa que você entender o segundo reinado, quando começa o segundo reinado? Nós vamos começar o segundo reinado a partir do golpe da maioridade. Então o segundo reinado ele vai começar, ele vai ter início já num processo de disputa política. Beleza? O segundo reinado ele acontece num processo de disputa política entre dois grupos políticos principais, conservadores e liberais. Certo? Então as duas forças políticas que vão ter no segundo reinado são os conservadores e os liberais. São essas duas forças políticas. Então Dom Pedro II já começa o seu governo com essa dificuldade para equilibrar esses dois grupos que estão ali tentando assumir a predominância. Para resolver essa questão, Dom Pedro vai instituir um negócio que a gente chama de Ministério da Conciliação. O que foi o Ministério da Conciliação? O Ministério da Conciliação foi uma tentativa ou um projeto político, e nisso Dom Pedro II foi muito hábil, para poder colocar os dois grupos a favor do seu governo. Então havia sim uma alternância no poder, mas ora os conservadores, ora os liberais estavam no poder, exerciam a hegemonia no Conselho de Ministros. É sempre bom lembrar que nós vamos ter no Brasil um negócio que chama parlamentarismo às avessas. Por que vai chamar parlamentarismo às avessas? Alguém lembra, não? Pode falar. Lá na Constituição de 1824, lembra que Dom Pedro I fez uma característica que era o poder moderador? Lembra do poder moderador? Havia o executivo, o legislativo, o judiciário e o poder moderador. No Brasil acontecia o seguinte: nós tínhamos um parlamento, esse parlamento elegia um primeiro-ministro, mas o imperador, que possuía esse poder moderador, ele exercia influência, ou seja, ele não estava submisso ao parlamento. O poder do imperador se sobrepunha, ou seja, era maior do que o poder do parlamento. Quando a gente compara com a monarquia inglesa, por exemplo, nós vamos perceber que lá na monarquia inglesa é o contrário. O parlamento tem um poder maior do que o rei ou do que a rainha. Até hoje a Inglaterra funciona assim. Qual é o papel da rainha da Inglaterra hoje? É um papel figurativo e o poder maior que ela tem é o poder de declarar guerra. Mas é um papel mais figurativo. Quem manda de verdade nos rumos econômicos e políticos da Inglaterra, quem é? O parlamento. No Brasil era assim? Não, por isso que a gente chama de parlamentarismo o quê? As avessas. Então você tem que ter muito claro isso na sua cabeça. O Ministério da Conciliação, o que foi? Foi uma estratégia política de Dom Pedro II para mediar o conflito entre conservadores e liberais. Falei difícil? Então tá bom. Para não causar briga. Para ele poder ter os dois grupos ao lado dele. Então, ora ele tinha uma predominância dos liberais, ora ele tinha uma predominância dos conservadores. Beleza? Muito bem. Então, quando a gente começa agora o segundo reinado, nós vamos ter algumas características principais. A primeira característica do segundo reinado é o processo de industrialização. O que é industrialização? Industrialização é o processo de trazer para o Brasil mecanismos de transformação de matéria-prima. Quando eu pego um produto, uma matéria-prima e transformo ela, eu estou criando uma indústria, isso é indústria. E vão ter alguns aspectos que vão permitir essa industrialização no Brasil. Então, o primeiro aspecto que vai permitir a industrialização no Brasil são as leis protecionistas. O que é uma lei protecionista? Uma lei protecionista é uma lei que vai favorecer a economia. Vou dar um exemplo para vocês. Se você quiser comprar um iPhone, onde é mais barato o iPhone? Aqui no Brasil ou lá nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você vai pagar um iPhone lá, por exemplo, 300, 400 dólares. Que seja 500 dólares. A R$3,30 o dólar, você vai ter um iPhone a 1.600, 1.700 reais. Não é isso? Se você for lá e buscar o iPhone, buscar 5, 6 iPhones para vender aqui, vai ser muito mais barato. Vai valer a pena produzir iPhone no Brasil? Não vai valer a pena. O que o governo brasileiro faz então? Ele coloca um imposto, uma tarifa,
que quando você busca o iPhone, quando você chega na nossa alfândega aqui, eles vão sobretaxar o iPhone. Vai pagar lá 600% de imposto. E aí o iPhone, que era R$ 1.500, passa a ser 4, 5 mil. Onde vale a pena mais comprar o iPhone agora? No Brasil. Então vai ser muito mais vantajoso. Lá no período império vai ter uma tarifa que vai ser uma tarifa protecionista, vai se chamar Tarifa Alves Branco, por causa do ministro da Economia que vai fazer essa tarifa. Então a tarifa Alves Branco vai taxar os produtos industrializados que vai estar no Brasil. Ou seja, vai começar a ser vantajoso produzir no Brasil. Tem indústria no Brasil. Beleza? Ok? Vai taxar os produtos que vêm de fora? Que vem de fora, que vem da Inglaterra, todos os produtos estrangeiros, todos não. Vai ter uma lista de produtos que são os produtos que a gente tem interesse em produzir. Então essa tarifa vai proteger a indústria nacional. Além desse processo, vamos ter uma lei que chama Lei Eusébio de Queiroz. Se eu fosse você, eu pensava bastante atenção nessa lei. O que a Lei Eusébio de Queiroz definia? A Lei Eusébio de Queiroz definia o fim do tráfico negreiro. Então, a partir da Lei Eusébio de Queiroz, da década de 50, vai ser proibido o tráfico negreiro no Brasil. Vai parar de vir escravo? Não. Mas o escravo que vem é ilegal. Muito vai ser por causa de uma pressão sofrida sofrida pela Inglaterra. A Inglaterra vai estabelecer uma lei que vai proibir o tráfico negreiro e vai dizer que todo navio que for pego pela marinha inglesa traficando escravos vai ser apreendido. E pode ser, inclusive, bombardeado. Aí mata os escravos, né? Os escravos mais preocupados com a economia do que os escravos, de verdade. Então, no Brasil vai sofrer essa pressão e, a partir de 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, o tráfico negreiro vai ser proibido. Você há de concordar comigo, então, que já que o tráfico negreiro vai ser proibido, os caras que investiam no tráfico negreiro, que é um negócio extremamente lucrativo, vão começar a ter uma grana sobrando, entre aspas. E esses caras vão querer investir dinheiro em outras coisas. O que é que dá lucro nesse período? O que está dando muito lucro? O café. Então olha só, os caras estão acumulando dinheiro com a venda do café. Quais caras? Os barões do café, que eu queria chamar de barões do café. O café vai ser o grande motor econômico do segundo reinado. Então, por que o café é tão importante nesse período, galera? Isso aí, quem é o grande consumidor de café do Brasil? Estados Unidos e Inglaterra. Muito por conta da Revolução Industrial. Agora, na Revolução Industrial, as pessoas precisavam de energia e o café é estimulante. Então, o café vai ser vendido e vai ser uma grande fonte de lucro. Os barões do café, que a gente vai chamar, ali do Oeste Paulista, do Vale do Paraíba e do Sul de Minas também, os barões do café, vão ser mais do que simples agricultores. Por quê? Como eles vão ganhar muita grana, eles vão se tornar o que eles chamam de fazendeiros. Olha só, a gente hoje tem na nossa cabeça fazendeiro como um cara que tem propriedade rural, não é isso? Vou falar de um fazendeiro, não é isso? Mas já ouviu falar do ministro da Fazenda no Brasil? Não tem o ministro da Fazenda? O ministro da Fazenda cuida da agricultura? Do que o ministro da Fazenda cuida? Da economia. Então essa palavra fazenda tem a ver com economia. Por isso que a gente diz que os barões do café eram mais do que agricultores. Quem são os caras do Brasil que vão ter a grana para investir nos setores? Os barões do café. Eles vão ter o lucro com o café e vão investir esse dinheiro em outros setores. Vão investir em empréstimos, mas vão investir em indústria. Então quem vai investir a grana para começar o processo de industrialização, quem é? Os barões do café. Onde é que entram os coronéis nessa história? O barão do café e o coronel eles vão ser quase que uma pessoa só, quase não, vão ser uma pessoa só. Porque os barões do café não são os caras que têm a grana? Os coronéis não são aqueles caras que vão organizar a guarda nacional? Para você ter uma guarda armada, você não precisa ter grana? Você não tem que remunerar os caras? Então os barões do café e os coronéis vão se unir numa figura só. Essa figura do coronel vai ser muito importante lá na Primeira República. Aqui a gente vai trabalhar com essa ideia do barão do café. Essa ideia do coronel, lá na Primeira República, vai ser muito importante. A gente vai trabalhar muito sobre ela.
Então agora que esses caras têm grana, como a gente não pode investir no tráfico negreiro que dá muita grana, onde é que eles vão investir? Então você concorda comigo que a lei Eusébio de Queiroz tem tudo a ver com o processo de industrialização do Brasil? Concorda comigo? Ou seja, a lei que proíbe o tráfico negreiro vai fazer com que o dinheiro que não será mais investido no tráfico negreiro seja investido aonde? Na indústria. Sabe? Beleza? Então o Brasil vai passar por esse processo de industrialização. Nesse momento da história vai aparecer uma figura muito importante, que chama Barão de Mauá. A gente assistiu um documentário importante sobre ele, né? Então o Barão de Mauá tem um filme muito bom sobre o Barão de Mauá. Então eu vou falar um pouquinho. O Barão de Mauá vai ser o cara que vai ser responsável pela modernização do Império Brasileiro. O Barão de Mauá vai investir muito em estrada de ferro. Talvez a maior contribuição do Barão de Mauá seja essa. Ele vai fazer estradas de ferro que vão ligar o interior de São Paulo, o interior de Minas, que vai fazer a ligação das lavouras de café com os portos. Eu não me recordo se eu falei de vocês, mas se você analisar os dados daquele tempo, por exemplo, para transportar o café de São Paulo para o Porto de Santos, tinha Serra do Mar. E o transporte era feito em mulas. Você vê que tem gente que ia ficar sem trabalho de jeito nenhum naquela época, né? Aquelas mulinhas aí que iam ter trabalho garantido. Não vou citar nomes para não ficar complicado, né, Carlos Maia? Então, o transporte era feito em mulas, eles faziam juntas de mulas, às vezes as mulas caíam pelo despenhadeiro abaixo. Muito do café se perdia no transporte, então o Barão de Mauá conseguiu fazer essas estradas de ferro para facilitar o transporte do café. O Barão de Mauá vai ser pressionado, ele vai ser boicotado pela elite agrária brasileira, porque a elite agrária não quer a industrialização do Brasil, porque a elite agrária depende do capital internacional, eles não estão vendendo café do exterior, então eles dependem do capital estrangeiro. Para o capital estrangeiro é interessante que o Brasil se industrialize? Não. Lógico que não. Quanto menos indústria tiver aqui, mais produtos eles conseguem vender para a gente. Então, nesse processo, eles vão acabar, o Barão de Mauá vai acabar na miséria, na pobreza, vai perder o apoio do imperador, mas é uma grande justiça que fizeram com o Barão de Mauá. Beleza? Ele teve seus erros, mas ele é um símbolo desse processo de modernização do Segundo Império. Beleza? Do Segundo Reinado. Ok até aqui? Beleza? Vamos falar um pouquinho agora, então, sobre Guerra do Paraguai. Beleza? Documentário, cara. Isso aí. Guerra do Paraguai, galera, eu vou falar aqui o que é base. Beleza? Motivos e consequências. Base. Que a gente podia gastar aqui uma aula inteira falando só de Guerra do Paraguai. Mas vou fazer aqui. Qual é o motivo da Guerra do Paraguai? O motivo da Guerra do Paraguai é o domínio, o controle da bacia do Rio da Prata. Beleza? Bacia do Rio da Prata? Ou bacia do Prata, pode falar assim. Bom, bacia do Prata. Qual o objetivo, qual o motivo? O motivo da Guerra do Paraguai é o controle da bacia do Prata. O que é a bacia do Prata? É um conjunto de rios caudalosos, largos, que levavam até o oceano. Quando você olha o Paraguai ali, você vai ver que o Paraguai não tem acesso ao oceano. Nesse momento da história, um país que não tem acesso ao oceano, ele está fadado a depender dos outros. Porque tudo que você vai transportar, tanto para exportar quanto para importar, vai passar pelo mar. Concorda comigo? Quando o Uruguai consegue a sua independência, e quando a Argentina e Brasil trocam o presidente do Uruguai, porque a Argentina e o Brasil vão intervir no Uruguai para que o presidente uruguaio siga os seus interesses, quando ele faz essa intervenção, ele bloqueia a saída do Paraguai para o mar. Ou seja, o Paraguai agora em diante vai ter que ficar pagando tarifas para poder chegar até o oceano. Como o Paraguai não quer que isso aconteça, ele vai promover então a invasão de territórios brasileiros, uruguaios e argentinos para dominar essa bacia do Prata. Quando ele faz isso, ele deflagra aquilo que ele vai chamar de Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai vai ser, num primeiro momento, um conflito que vai unir de um lado Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai.
no primeiro momento. Mas eu vou focar aqui nas consequências agora para o Paraguai e para o Brasil. Beleza? Mas aí tem o negócio do Uruguai sair dessa guerra também. O Uruguai o quê? Sai fora dessa guerra. Então, num primeiro momento, no início da guerra, nós vamos ter Uruguai e Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil. Mas quem vai levar a guerra até o final mesmo será o Brasil e o Paraguai. Então, para o Paraguai, quais foram as consequências para o Paraguai? 2/3 da população paraguaia vão ser mortos, pode se perder. O Paraguai vai ser desolado, a agricultura, a economia, a pouca indústria que o Paraguai tinha já vai ser destruída também. O Solano Lopes, que é o líder do Paraguai, o ditador que lidera o Paraguai, vai tentar fugir, vai morrer. E o Paraguai vai sofrer um atraso econômico, resultado dessa guerra até hoje. Além de levar o Chile. Até hoje o Paraguai vai sofrer essas consequências. Boa parte da miséria e da dificuldade financeira que o Paraguai vive hoje é resultado da guerra do Paraguai. Qual consequências para o Brasil? O Brasil vai gastar muita grana. Dom Pedro II vai gastar muita grana lá na guerra do Paraguai. Então, a primeira consequência da guerra do Paraguai é uma dificuldade financeira. O segundo reinado vai estar numa dificuldade financeira pelo gasto. Porque a guerra vai durar mais tempo do que a expectativa. E como o Uruguai e a Argentina praticamente saem da guerra, quem tem que manter a guerra é o Dom Pedro II. Mas eles não têm razão. Como é que é? O Uruguai e a Argentina saindo de cena e o Brasil vai manter até ali. Quando o Brasil entra em dificuldade financeira, ele vai acabar pegando empréstimos internacionais, vai dar dificuldade financeira. Segundo problema que vai encontrar aqui é que quando os militares que batalharam na Guerra do Paraguai voltam para o Brasil, eles vão se sentir desprestigiados. O Paraguai fez muitos heróis brasileiros, mas os caras quando voltam, eles querem um prestígio político e militar. Os caras querem prestígio político. E o Dom Pedro II não vai dar esse prestígio político aos militares. Isso vai causar um descontentamento dos militares. Então, quando eu pergunto para você por que os militares acabaram fazendo oposição ao Dom Pedro II, muito por conta desse desprestígio que Dom Pedro II provocou neles depois da Guerra do Paraguai. Outra característica bem importante, sabe qual é? E nós não vamos entrar aqui, é a questão da escravidão. Muitos negros foram lutar na Guerra do Paraguai. E muitos negros foram lutar na Guerra do Paraguai não por vontade própria. Quando a Guerra do Paraguai começa a se estender muito, alguns donos de escravos fazem o quê? Mandam o negro no lugar dele. Falam, olha, eu não vou, mas você vai lutar por mim. E ele mandava o escravo para lutar por ele. E você fala que os escravos vão até. Só que os escravos vão, assim, pô, você vai morrer pelo cara, vai para a guerra. E aí começa uma campanha, então, de que todo escravo que fosse lutar na Guerra do Paraguai voltaria alforriado. Livre. Voltaria livre. Então há um grande afluente de escravos na Guerra do Paraguai, muitos vão morrer, mas muitos voltam livres. Esse processo vai também aborrecer os donos de escravos, os barões do café, os coronéis, vão aborrecer, porque eles vão começar a perder mão de obra, uma mão de obra inclusive não pode ser reposta, porque o tráfico não está proibido, então a mão de obra não pode ser reposta. Além dessa questão, você vai se lembrar que o segundo reinado vai ter um conjunto de leis contra a escravidão. Vocês estão me acompanhando, gente? Vocês estão com caras do planeta Moconô? Vocês estão aqui, né? Então, astronauta Terra chamando, por favor. Vai ter... Não parou de gravar, não? Não. Porque cada 15 minutos para, fica de olho aí. 19? É mesmo? Então, olha só. Vai ter um conjunto de leis. Primeira lei, aquela lei para o inglês ver, que não funcionou. Depois nós vamos ter a lei Eusébio de Queiroz. Aí depois nós temos a lei do ventre livre. O que a lei do ventre livre definia? O filho da escrava nascia livre. Livre por quê? Porque até os 28 tinha que prestar serviço para o dono, pro senhor de escravo. E mesmo que não tivesse, ele ia morar onde? Concorda comigo? Beleza?
Segunda lei, terceira lei, a lei dos sexagenários, que era outra piada. Todo escravo maior de 60 anos seria liberto. É 65, não? 65. Ah, como? Que escravo que chegava aos 65 anos de idade? Onde eles vão morar? Onde vive? E por fim a quarta lei, que é a lei áurea, promulgada em 1888 pela princesa Isabel. Mas olha só uma característica que eu queria deixar para vocês. A escravidão foi um estado? Não. Você concorda comigo que a escravidão foi um processo? A abolição foi um processo? A abolição foi uma canetada da princesa Isabel? Não, a escravidão teve muita, a abolição teve muita participação dos negros, da luta dos negros contra isso. Aí nós vamos destacar até o nome de alguns líderes abolicionistas. Quais são os líderes abolicionistas que o seu livro prega aí? José do Patrocínio. Eu não sei se você sabe, mas por exemplo. Fala. Abre aí na página. Página. André Rebouças. 227, ó. Nós temos o Castro Alves, Luiz Gama, José do Patrocínio, beleza? André Rebouças. Esses caras são negros alforriados que vão fazer campanha. Inclusive existem advogados, gente que tinha uma qualificação intelectual. O José do Patrocínio, por exemplo, vai desempenhar um papel importantíssimo. Então o movimento abolicionista começa a crescer. Já começa a haver muitos negros alforriados, esse movimento começa a crescer. Em 1888 a princesa Isabel vai acabar decretando mais um processo que era inevitável. Um processo que ia acontecer de qualquer jeito. Aí eu te pergunto, você acha que os barões do café, a elite agrária brasileira ficou feliz com isso? Não. Lógico que não. Então você concorda comigo que nesse momento eles vão se voltar contra o Dom Pedro? Então eu perguntei para você aí no seu estudo dirigido, qual o motivo a elite agrária brasileira se voltou contra o Dom Pedro? Segundo. A abolição. Beleza? Os interesses comerciais deles já não estão sendo atendidos. Por último, vai ter uma última treta que esse problema é fera. Vai haver um problema entre a igreja e Dom Pedro II. Por quê? Na Itália está acontecendo um problema lá. Um problema grave. Hein? Não. Lá na Itália, com a unificação italiana, a igreja vai perder parte dos seus territórios. A igreja católica vai perder parte dos seus territórios. E isso vai ser uma questão lá que vai ser conhecida como questão romana. Questão romana. Boa parte desses caras que vão provocar essa questão romana são ligados à maçonaria, lá na Itália. Então o que o Papa vai te dizer? Todo maçom deveria ser excomungado, deveria ser expulso da igreja. Qual o problema? Na sociedade colonial brasileira, na sociedade do Segundo Reinado, muitos líderes eram maçons. O próprio Dom Pedro II era maçom. Outra questão, havia muitos padres maçons. E aí a ordem vem do Vaticano, só que aqui no Brasil tinha um negócio chamado padroado régio. O que o padroado régio defendia? Submeter ao imperador, ou seja, qualquer ordem da igreja tinha que ser submetido ao imperador. Quando essa ordem vem, alguns padres, alguns líderes religiosos vão expulsar pessoas da igreja. Dom Pedro vai revogar isso. Vai dizer, não, aqui no Brasil não. E vai prender os cardeais que executaram a ordem do Vaticano. Isso vai criar uma tensão entre o Dom Pedro II e a igreja. Então a igreja vai estar insatisfeita com Dom Pedro II. Sacou aqui os três então? Os militares pela falta de prestígio político. As oligarquias cafeiras e da agricultura por conta da abolição da escravidão. E por fim, a igreja por conta da questão romana e do padrão régio. Hein? Tá lá no vídeo, vou postar hoje. Beleza, galera? Beleza. Ficou alguma questão sem responder? Ah, sim. Duas questões importantes. Primeiro, a questão da terra. Ah, tá. Não é a lei de terras. Ah, tá.
Trocando em miúdos. Beleza. Então, primeiro, a lei de terras. Você vai se lembrar lá do 7º ano, aquelas aulas fabulosas que eu dava para você, né? Com esses meus mini dedos dessa barriga grande. Você vai se lembrar quando a gente falou lá de capitanias hereditárias. Todo mundo sabe de capitanias hereditárias, né? Então, quando eu dava aula sobre capitanias hereditárias, você sabe que o Brasil foi dividido em grandes latifúndios, grandes pedaços de terra. Até a lei de terras de Dom Pedro II, o Brasil, o cara conquistava a terra pelo direito de posse, ou seja, o cara chegava lá e quem tinha a força maior ficava com a terra. Então não havia uma lei que dividia e que estabelecia regras para a posse de terra. Quando chega no segundo reinado, Dom Pedro vai fazer essa lei de terras. E trocando em miúdos, o que ele faz? Ele estabelece juízes, e esses juízes, então, de agora em diante, dariam títulos de propriedade. E para você ganhar um título de propriedade, o que você tinha que fazer? Você tinha que provar com algum documento que aquela terra era sua. Eu para você. Índio tinha documento de posse de terra? O pequeno proprietário tinha? Quem é que vai ser beneficiado com essa lei de terra? Os grandes latifundiários. Imagina só, eu sou dono aqui de todas as salas de aula, mas a Laurinha é dona aqui da turma do 8º B. Beleza? O juiz, que podia ser corrompido também, era meu amigo. E eu ia lá no juiz e ia pegar o meu título de posse. A Laurinha não tinha documento nenhum e eu, além de documento, tinha o quê? Grana. O que eu fazia? O juiz dava para mim não só a escola, mas dava a posse também do terreninho da Laura. Então nós vamos criar no Brasil grandes latifúndios. Se eu, por exemplo, perguntar na sua prova, qual a relação da lei de terras do segundo reinado com a necessidade de reforma agrária do Brasil hoje? A lei de terras. Ou seja, a lei de terras favoreceu o fomento da criação de grandes latifúndios. Daí a necessidade hoje de pegar grandes terras e dividir. Porque o que a gente tem no Brasil hoje? Grandes propriedades de terras sem uso nenhum e milhares de milhões de agricultores sem terra para cultivar. Então imagina que eu tenho essa escola toda e não uso. Não era melhor pegar uma sala e dar para cada um de vocês para que você pudesse usar cada sala individual? Então é isso, beleza? Segunda questão, imigração. Nós vamos ter durante esse período, já o início, lá na Primeira República vai explodir. Mas a gente começa a receber muitos imigrantes aqui no Brasil durante o segundo reinado. Por quê? Simples. Em 1850, não teve a lei Eusébio de Queiroz? Parou de vir escravo. Se não tem mais escravo, você acha que o dono da fazenda, o barão de café, vai botar o filho dele lá para catar café? Precisa de mão de obra. Mão de obra o quê? Barata. Como a Europa vive um período de crise, um período de muitos conflitos, começa um incentivo à vinda para o Brasil de imigrantes, principalmente italianos e alemães. Posteriormente virão os japoneses também, tem até o bairro da Liberdade em São Paulo. A maior comunidade japonesa fora do Japão fica no Brasil. Mas nesse momento são alemães e italianos, que vão vir com a promessa de uma nova terra, de uma nova oportunidade, mas na verdade eles vão substituir a mão de obra escrava. Esses caras que vêm para o Brasil vão causar assim, uma grande mudança, principalmente religiosa, padrão. Por quê? O Brasil até aqui é hegemonicamente, olha que palavra bonita, hegemonicamente. Em outras palavras, dizendo assim, o Brasil, da sua grande maioria, quase exclusivo, era católico. É nesse momento que vai vir no Brasil, com esses imigrantes, a religião protestante. Presbiterianos, metodistas, batistas, né? É nesse momento que esses caras começam a vir para o Brasil. Ah, não se perdeu uma poderia assim? Muito bem. Esse conjunto de fatores, a idade de Dom Pedro, a abolição da escravidão, a questão lá com a igreja, o descontentamento dos militares, esse conjunto de fatores, a crise econômica, esse conjunto de fatores e a falta de modernização da política do Império vai levar o Império a uma crise. Dom Pedro vai ser retratado muitas vezes como um velho cansado. As pessoas, inclusive havia um grupo de pessoas que queria esperar Dom Pedro morrer para instalar a República, pelo respeito que se tinha com Dom Pedro. Havia um grande medo também, porque a princesa Isabel era casada com um cara chamado Conde D.
E a população em geral não gostava do cônjuge dele. Então tinha muito medo de que o Dom Pedro morresse e a princesa Isabel, ao assumir o trono, passasse para o cônjuge dele. Então, isso era nesse contexto geral, nós vamos proclamar a República. E aí eu não vou falar muito dela aqui, porque eu vou falar só sobre a proclamação da República. Então, nesse contexto geral, vai haver a proclamação da República pelo Marechal Deodoro, vai ser um golpe, vão destituir Dom Pedro II. E esse golpe vai ser feito com a ajuda da maçonaria, dos militares e de alguma elite agrária. Então, quem vai dar o golpe do Brasil, quem vai tirar Dom Pedro II do poder, vai ser esse conjunto de pessoas. Militares, com a influência positivista, a maçonaria, esse conjunto de pessoas vai dar esse golpe. Vai ser instalada a República, mas a verdade é que a população não vai ter participação no fim da monarquia. A população vai... A população... Acabou a aula? Acabou? Então só terminar, tá bom? Continua. A população brasileira não vai ter participação. A população vai assistir a República de longe. Vai ficar sabendo da instalação da República pelos jornais. Então não vai ter uma participação popular. Beleza? Obrigado, senhores.